Continuando, características do pré-modernismo. Duas características são fundamentais para a gente entender esse período de transição. Se o autor não estiver encaixado em uma, certamente ele vai estar encaixado na outra. Para ser considerado como pré-modernista, o autor tem que seguir uma dessas duas características. Quais são essas características, então? A primeira é a observação crítica da realidade brasileira. É o que a gente chama de investigação e denúncia de problemas sociais brasileiros. O escritor pré-modernista, ele denuncia as questões sociais de sua época. Euclides da Cunha, por exemplo, quando escreve Sertões, ele vai denunciar o extermínio da comunidade de Canudos na época. Ele vai tecer críticas a esse massacre ocorrido. Então, uma coisa que faz o escritor ser chamado de pré-modernista é essa observação crítica da realidade brasileira, essa investigação e denúncia de problemas sociais brasileiros. A segunda característica que torna o escritor pré-moderno é uma chamada ruptura com o academicismo. É uma ruptura com a chamada linguagem tradicional. O escritor pré-modernista, por vezes, ele quebra, ele rompe com esse tradicionalismo linguístico. Ora, utilizando uma linguagem coloquial, com erros gramaticais inclusive, e vale ressaltar que esses erros não acontecem por desconhecimento do escritor, é proposital para aproximar-se do público de uma forma mais fácil. Ora, utilizando uma linguagem chocante, uma linguagem chamada de apoética. Então, são essas duas características, as características basilares do pré-modernismo. Obviamente que a gente vai encontrar outras, por exemplo, é comum encontrarmos no pré-modernismo personagens protagonistas que estão marginalizados, que estão à margem da sociedade. Em grande parte, as obras, os movimentos literários que nós trabalhamos até agora tinham como protagonista pessoas da burguesia. O pré-modernismo vai romper com esse paradigma e vai colocar personagens marginais como protagonistas das histórias. E há também uma tendência para que a obra literária se aproxime do contexto sociopolítico. O que é isso? Por exemplo, quando o Euclides da Cunha ele escreve Sertões, ele está falando de um movimento histórico que foi motivado por um contexto social, por um contexto econômico, por um contexto político. Então a obra literária se aproxima da realidade social, se aproxima da realidade política, se aproxima da realidade econômica da época. Em suma, são essas as principais características do pré-modernismo.